Salve, Ceará, seja bem-vindo aí a mais uma emissão do Ceará esse livro aqui com o meu chapa Emerson. Tudo bom, Emerson? Como é que tá aí sendo sua semana? Ô, tranquilo, tá de boa aqui, semana de boa, Disseram que tá muita não precisei chuva? fazer muito fogo, tá chovendo pra caralho. Ontem eu voltei pra casa de noite, levei uma chuva na cabeça, mas tá tranquilo. Nossa, me disseram que tá muita Hoje tá, chuva. tá desde 11 horas da noite, até agora chovendo, não para não. E aí, como é que tá aí? Não, aqui muito frio, parou agora, tá nublado, mas é bom, tá chovendo muito também. É bom que chove, aí fica quente, então até é melhor aqui. Fica menos mal o inverno. Mas aí, ó, brincadeiras à parte aí, queria falar que hoje, como você pode ver no título, hoje o episódio vai ser sobre desenvolvimento pessoal. Hoje a gente vai falar aqui com uma pessoa que é graduada, né? Tanto aí o meu chapa Emerson, como também de uma parte de perspectiva de vida também no dia a dia aí, homem aí graduado, vai vir dar uma credibilidade aqui. E eu vou falar um pouco aí do dia a dia, o que você pode desenvolver tanto na sua alimentação diária, como também o que você pode fazer no dia a dia para melhorar a sua vida e como cearense aqui já dando contexto aqui, todo mundo sabe, você cearense acorda 4 horas da manhã para ir pro terminal do Parangaba aí, pegar o Parangaba-Mucuripe 5 horas da manhã para De chuva. tomara que não seja assaltado, né, e ter que precisar pular ali da janela. E também, além disso, brincadeiras à parte, você que trabalha aí, passou 8 horas em pé, ter pelo menos tentar saber ter informações da alimentação digna, assim como a credibilidade aqui que o Emerson tem com a graduação dele. E eu vou falar aqui um pouco da perspectiva diária aqui do dia a dia. Mas Emerson, falando sobre, eu acho que a parte da acho que a alimentação mais importante, não sei se é essa, o café da manhã. Pelo menos eu, quando eu estava em Fortaleza, eu precisava pedalar 10 quilômetros para ir para, né, para beira-mar, voltar mais 10 e aí trabalhar em pé 8 horas todo dia aquela questão. E aí até sou cliente do Emerson, ele me passou o que comer muito bem, mas assim, basicamente bananada, assim, ajudava muito ali no dia a dia, me dava uma sustância para eu conseguir trabalhar. É, pão, queijo, ovo, assim, coisas que eu conseguia não só pedalar, mas também, além de trabalhar, que eu almoçava lá, eu também ia para academia, né? Nós ia para academia ali depois das 3 da tarde. Então, assim, começando mais ali pela parte do café da manhã, o que é que tu pode recomendar ali de o cearense aguentar ali o dia a dia? E aí, mano? Cara, primeiro eu vou falar o que é que eu sou graduado, né? Eu sou nutricionista, fui graduado aqui pela Universidade Estadual, aí eu tenho uma certa propriedade para falar sobre alimentos, né? Pois Eu é. passei alguns anos dentro da faculdade. Mas o que qualquer nutricionista assim que vai fazer basicamente é ver como é que tá teu dia a dia, né, mano? Fazer tua dieta baseada no teu dia a dia, porque se não for É desse jeito, importante, não é vai ter isso. nenhuma coisa. Então, quando a gente trabalhou, né, juntos, eu vi que tu era atleta de basquete, estava praticando musculação para melhorar o rendimento, pedalava 1 hora no mínimo assim por dia para poder chegar no trabalho e voltar. Então, a gente e trabalhava em pé, né? Então, a gente tem que Exato. ver como é que está o dia a dia da pessoa. Então, é uma coisa muito individual de cada pessoa. Não tem como a gente dar uma dieta genérica assim para como é que o cidadão daqui tem que comer. Mas dá para a gente abordar coisas assim básicas da nossa No geral, alimentação, né? fazendo uma alimentação mais saudável, né? Então, o que a gente preconiza numa dieta saudável, pelo menos, é que tenham 3 refeições por dia sólidas, refeições básicas, assim, que contemplem carboidratos, as proteínas, as boas gorduras e também complementando com as fibras, né, que ajudam na nossa saúde intestinal. Então, o café da manhã, o almoço, o jantar são refeições essenciais, assim, para o cara ter uma sustância no seu dia a dia. Pode intercalar um lanche outro assim na manhã e na tarde, um café assim na tarde, alguma coisa. Ou no máximo, se o cara tem um dia muito longo, faz uma ceia no finalzinho da noite antes de dormir, com uma coisa bem leve. Mas o básico é que tem 3 refeições básicas no dia. Contemplando os carboidratos, que é a nossa fonte de energia principal, né? E aqui, geralmente, no café da manhã, a gente come o quê? Pão, tem pão Sim. carioquinha, o pão sovado, tem um pão de forma. A gente come também tapioca, muito regional aqui, né? É, Cuscuz. sovado Cuscuz só tem tem que no gostar Ceará. Deve de ter cuscuz, em né? outro local, mas fora do Mas Brasil tem o não tem. Minestrone, feito com cuscuz, pô. Então é um negócio assim regional do Nordeste. Assim, Então, o carboidrato ele tem que estar na nossa alimentação, que é a nossa fonte principal de energia para pular do ônibus quando vier o assaltante, se liga? exato. No mínimo.
Mas junto com ele, mano, é importante também o cara associar a proteína e fonte de boas gorduras. Por quê? Porque elas vão te dar saciedade, a proteína ela tem função formadora de tecidos no corpo, então vai ajudar na tua síntese proteica, vai ajudar na tua síntese também de hormônios. A gordura trabalha principalmente na síntese de testosterona, importantíssimo para o homem, até para a mulher também. Sim, A mulher ela tem níveis de testosterona, só que mais baixo que o homem normal, né? O homem tem 10 vezes mais que a mulher. Então a gente tem que fornecer esses alimentos também. Poxa, proteína assim que a gente pode incluir numa tapioca, num cuscuz, um ovo frito assim. Não é frito no óleo sapecado, não. Um pouquinho de óleo ou exato. manteiga ali na frigideira só para não grudar. Faz ali. Ou a gente tem a opção também de um queijo, tipo queijo coalho, que aqui no Nordeste é forte, né? Nosso queijo coalho, ele é Sim. tradicional. Uhum. Ou o cara pode também botar um leite dentro do café, que isso já vai dar uma fonte de proteína boa, uma gordura também legal. Então a gente pode ir manobrando isso aí. Aí passa para um almoço, por exemplo, a gente já faz o básico, arroz com feijão. Todo mundo já sabe que o arroz com feijão é básico. Bota ali uma outra fonte de proteína que não seja tão gordurosa. Bota uma carnezinha ali, um frango. Ou se você não gosta de Peito comer de muito frango? carne, faz seu porco tal. Associa com fibras. O feijão é muito bom em fibra, se liga? Ele vai te dar aquela saciedade, vai te Sim, fornecer outros. sim, com E certeza. a janta também, né? A mesma pegada. O cara tem que ir usando o que ele tem no dia a dia, entende? Aqui em Fortaleza, a gente tem uma variedade top. Por quê? Porque a gente consome muito alimento vindo da terra, se liga? Macaxeira, batata doce. Exato, batata, Sim, exato. pô. O cara tem essas opções. Aqui a gente tem muita opção de carne, mano. Tem muita carne. O fortalezense, o cearense, ele come carne, ele gosta de carne. Né? Tanto que a carne de charque aqui, né, mano, foi bem forte no Brasil antigo, né? Uhum, sim. A gente tem uma produção de carne de charque forte também. Então a gente já tem essa cultura de gostar de comer carne. E também associamos outras coisas, o leite também, derivados de leite, queijo, iogurte também é muito bom. O iogurte ele ajuda muito na saúde intestinal, se liga, assim como os Usado para prebióticos e ceia, né? probióticos. Então esses A alimentos assim, questão, antes de entrar na questão do almoço, eu tenho outra dúvida, porque assim, não sei o horário que a pessoa trabalha, mas pelo menos uma dica muito boa que eu posso dar, se você puder fazer academia antes quando você trabalhar, é assim a melhor dica que eu posso te dar, porque o teu corpo já vai estar, enfim, já acordado, né, preparado para mexer tudo, usou tudo, para poder trabalhar. Não é só correr, no trabalho eu ando e tal, não, é um tipo realmente de ir pra academia, além de caminhar ali todo dia 5 10 minutos na esteira, é realmente levantar o peso para você, sabe, seu corpo acordar mesmo e você fica disposto a, sabe, fazer as coisas, seu corpo realmente acorda. E para você que trabalha em pé, é obrigatório você ter, assim, um sapato, aquele sapato, como é o nome? Esqueci agora, que ele é feito para você trabalhar em pé, ele custa uns R$ 500, mas assim, vale muito a pena, vale muito a pena. É um negócio que, caso você trabalhe em pé, você passou 8 horas em pé e você se sente confortável. Durante, eu acho que o episódio eu vou lembrar, mas vale muito a pena. Antes de entrar no almoço, só sim, sim, voltando assim, esse negócio da academia, bem cedo de manhã, é legal, cara, fazer uma atividade física de manhã, antes do porque trabalho, né? já, é, muita gente fala que quando faz uma atividade física de manhã, seu dia rende muito mais, porque o cara já amanhece, já vai no modo alerta, entende? Já liga o corpo dele, faz o corpo dele funcionar e ali ele vai durante o dia. Diferente de você acordar e ir acordando, e ir fazer as coisas durante o dia, para você chegar Exato, exato, naquela performance exato. que você teve de manhã, né? Então, treinar de manhã é muito massa também. Agora, o cara tem que ter cuidado também na alimentação de manhã, né? Tem gente que, se for treinar em jejum, vai passar mal. Sim, eu vi que vi que era recomendado, porque se você treinar em jejum, o seu metabolismo começa a funcionar e vai queimando gordura o dia todo, é isso mesmo? Ou não vale a pena? Como é? Ou é caso a caso? Vai ver, né, mano? Porque tem que ver como é o dia a dia da pessoa, se liga? Aí, se a pessoa já é mais sedentária, então ela vai ter um metabolismo totalmente diferente de um cara que já tem a sua aptidão física e já consegue metabolizar os nutrientes, se liga? Um cara bem treinado, ele vai conseguir pegar o carboidrato que ele comeu e jogar pro músculo dele.
Já o cara sedentário, que está no quadro de obesidade, por exemplo, o cara vai pegar e vai guardar aquilo ali com mais energia, porque o corpo já está habituado a fazer aquilo ali. Uhum. Então, cada caso é um caso, se liga? Então, a gente tem que ver como é que está a pessoa. Por isso que eu digo que é difícil a gente falar como é a alimentação de uma pessoa, a gente pode dar um panorama geral sobre Sim, como é que sim. a gente deve comportar, principalmente aqui no Ceará, que é o que a gente fala, né? O que a gente tem disponível, não o que, é que a gente pode. Eu não posso ficar botando nozes numa dieta Sim. de uma pessoa, se liga? Porque nozes, mano, onde é que tu vai achar isso aqui? Se liga, não é É, daqui. Agora eu salmão. posso botar uma caixinha aqui do Nordeste. A gente Uhum. consegue ter mais acesso. Então a gente tem que ver como é o caso, cada caso do indivíduo para poder fazer uma dieta dessa. Mas o que eu falo mesmo é que você coma coisas que vêm da terra, mano. Coisas mais naturais Eu possíveis. gosto muito de beterraba. Que a gente fala, beterraba é top, mano. Beterraba, para quem pratica atividade física, é um negócio assim que ajuda bastante na Demais. recuperação muscular, se liga? Na oxigenação do músculo, isso ajuda bastante. Então o cara tem que procurar as coisas que está disponível para ele o mais orgânico possível, assim. A gente fala muito, quanto menos desembalar e mais descascar, é melhor para sua saúde, se liga? Aí, frase do dia. Exatamente. Essa aí Claro, é claro, certo. claro que é ruim descascar Continuando. essas coisas, mas tem realmente várias ferramentas, até no Ceará, que hoje você pode comprar para você descascar alho, então descasca ali a cebola, joga, já tritura tudo. Tu é doido? Joga no arroz, no feijão, na carne. Mais uma dúvida Sim. em relação ao café da manhã, a questão do ovo, eu posso jogar um atum com ovo? É uma opção? Que tipo de atum? Ou sardinha? Tipo, como é, ou não vale Bicho, a pena? pode, assim, tem que ver como é que tu vai fazer isso aí. Um patê de atum pode ser até legal, se tu Ah, for ok, colocar tá. ali como Entendi. sanduíche, uma coisa assim. Uhum. A sardinha eu não sei se vai dar muito certo no café da manhã. Ovo já é uma opção bem assim, que a gente consegue, bem maleável, que a gente consegue colocar Sim, em sim, várias sim, situações do sim. dia, assim, Verdade, porque é um alimento verdade. fácil. Você cozinha, ele já está pronto para você comer e ele já fica ali preservado por tantas horas, se você deixar bem cuidado, né? O frito também você pode fazer no sanduíche, guardar ele assim e comer depois. Então, é um alimento bem versátil. Assim como o queijo que eu falei mais cedo. Mas quanto mais opções de proteína, na verdade, melhor é a tua dieta, porque você vai estar pegando várias opções, várias fontes diferentes, que vão ter outras vitaminas, outros minerais associados, vai ter, por exemplo, o atum, ele vai ter o ômega 3 que é muito importante para o nosso cérebro, né, mano? Ele é como uma proteção do nosso cérebro para outras doenças como Alzheimer ou Interessante, Parkinson, são caramba. neurodegenerativas. Então, se o cara pegar uma opção dessa como um atum ralado e fizer um patê e passar no pão dele de manhã e comer, é uma ótima opção, mano, porque o cara tá variando Interessante. na dieta dele. E o importante da nutrição é isso aí, você pegar boas fontes de alimentos de vários cantos distintos, liga? Sim. Tem mais alguma dúvida sobre Claro, como é que deve ser um claro. café? Não, assim, claro que não é fácil, né? Bater tudo ali, como tu falou, isso é muito importante usar o que a gente tem, né? Se é o que tem no Ceará, não vale a pena a gente recomendar outra coisa que até seja mais cara, né? Não, mas Mas, assim, a opção do atum que tu falou é da hora, porque o atum, ele é de fácil acesso porque tá no supermercado já lá, embalado, já é quase pronto para você fazer sua comida, e fazer a sua gente é do refeição. litoral, né? Então até ia falar isso, a questão do almoço. A gente pode passar o almoço, sei que o básico ali é o arroz e peito de frango, daria certo. Mas o cearense ele consegue também comer muito ali do mar, né? Ele consegue muito aproveitar ali o que vem ali do oceano. Nós temos Principalmente oceano, a não é mar, tilápia, não. né? Tilápia aqui, a tilápia, né? O cará que a gente chama, Uhum, ele é muito forte aqui, mano. E é um peixe top também, assim, é um peixe não é tão gorduroso, tem boas gorduras, sim. a proteína dele é muito boa, se liga. Tem muitos minerais e vitaminas que também estão associados ali naquela carne. É uma carne branca, né, mano? Igual o frango que tu falou, são carnes brancas. São carnes que não tem muito taxa de mioglobina, que não tem muito taxa de sangue ali naquela carne, como a carne de Uhum, gado, por exemplo, sim. carne de carneiro, que a gente come muito aqui também. Uhum. A carne de porco, muitas vezes a carne de porco é dita como carne branca, mas ela não é carne branca, ela é uma carne vermelha. Aí tem gente que faz aquela, é uma carne rosa, nem é branca nem é vermelha, meio Interessante. termo, mas não, é vermelha, tá ligado? Não é carne Eu tô rosa não, pô. ligado. Vários gêneros de carne. Aí a gente E- já puxando aqui pro almoço, né, mano? Sim, sim. Como tu falou, o arroz, o que a gente conhece muito, que é a associação do arroz com o feijão, ela é muito boa. Que eles se complementam, entende? Total, Ele tem total. aminoácidos,
O arroz tem alguns aminoácidos que não tem no feijão e o feijão tem alguns aminoácidos que tem no arroz. Fora isso, geralmente a gente come um arroz branco, e ele não tem muita fibra. Sim, Agora o feijão já é rico em fibra, rico em proteínas. Então são alimentos que se complementam, que pessoas que não têm nem muito acesso assim economicamente para comer, se liga, pode fazer um arroz com feijão e pode ter uma boa nutrição. Boa, entre aspas, né? Que ele precisa ter mais variedade, mas claro, consegue sim, fornecer os nutrientes básicos. Proteína, sim. carboidrato, gorduras, fibras. Com arroz e feijão a gente já consegue fazer isso. Até dietas veganas e vegetarianas, como não tem muita opção de fonte de proteína, tem que procurar essas proteínas vegetais. O feijão, ou a soja, carne de soja, né? O que mais? Quando a pessoa tem uma condição, aí consegue comprar um tofu. Eu já não gosto muito disso, mas Uhum. a gente consegue ter variedades assim. Aí, associando isso aí, a gente tem que colocar a nossa carne, né? A carne branca, como tu falou, que é o frango, ou o peixe. Carne vermelha, as associações e juntas médicas e tal, elas falam que a gente tem que comer no mínimo 2 vezes carne vermelha na semana. Porque, pelo menos, para fornecer algumas vitaminas que não vão ter na carne branca. Por exemplo, a B12. A B12 Entendi. ela é uma vitamina assim, essencial, macho, para o teu metabolismo, entende? Para a tua produção de testosterona, para o teu vigor físico do dia a dia. Então, pessoas que não têm uma B12, geralmente elas vão estar bem assim fracas, assim, meio anêmicas, assim, porque não vai ter esse consumo, e esse consumo ele só está associado a carnes vermelhas, ovo também, coisa assim de origem animal, entende? Então é importante ficar atento a isso aí. Variar também os tipos de carnes mais magras, as carnes brancas, comer mais carnes brancas. Comer também uma proteína vegetal, como feijão, a soja também é legal. Dá para você fazer opções no dia, dá para você jogar uma soja até no jantar, se liga. Que não é uma coisa que vai Sim. ter muita gordura, você consegue fazer uma farofa de soja e fazer alguma coisa assim, Não uma é muito opção mais pesado, né, legal. pra noite? Ou é muito pesado você fazer um cuscuz com soja e botar um pouquinho de carne moída ali, já fica uma opção massa até para jantar, se liga. A questão. Aí então, Ah, vai sim, falar. pode falar. Não, o que eu ia falar era só essa questão de variar as suas fontes de onde você está comendo. Carboidrato também tem o macarrão, que a gente gosta de consumir muito macarrão, Sim, macarrão farinha eu da ia falar mandioca disso também, também. sim, sim. Tem que ter cuidado também e não aumentar muito o volume da sua refeição, colocando macarrão, ou colocando na farofa. Isso aí vai ter mais caloria, pode te deixar um pouco mais gordo, né? Então tem que ter cuidado com essas coisas assim, mas não cortando os carboidratos, porque eles são essenciais para nossa atividade física do dia, nossa energia. Carboidrato, mano, ele é uma das fontes principais de energia para o cérebro. Então, quem restringe carboidrato geralmente começa a ter dor de cabeça, tem aquela, ficar meio lesado, se liga. Então, o cara tem que ter esse controle sobre o carboidrato, mas não pode restringir, você tem que comer. É essencial para você, se liga. Algo que tu ia falar, mano? Eu ia falar em relação às carnes, porque eu sei que eu acho que a mais barata é a de porco, aí eu acho que vem o frango, depois vem a carne vermelha ali, né? Sei lá, picanha, maminha. É, entre esses acessos, assim, eu acho que seria mais acesso ali um pouco ao frango, ao porco também. Tem a carne moída que tu citou. Tem outros acessos além disso, que talvez a questão do peixe, como é que o peixe poderia entrar nisso, isso é uma opção também, que poderia Ah, suprir, sabe? O que a pessoa o pode comprar peixe, mano. ali entre o mais barato. O peixe é muito fácil de você encontrar no mercado. Você só tem que ter atenção quando você for comprar, para comprar um peixe de boa qualidade. Uhum. Não um peixe velho, um peixe que está fedendo, um peixe que está com as guelras já avermelhadas. Você tem que procurar um peixe fresco, no mínimo isso. Você comprando um peixe desse e dividindo em postas assim num dia, e assando na sua airfryer, fazendo cozido, Uhum. até frito, pelo menos uma vez na semana, não tem nenhum problema. Você associando um peixe assim na sua dieta, você vai ter bons benefícios. Você tem que procurar fontes diferentes. Como eu falei, a proteína vegetal também é uma ótima fonte de proteína e que não vai ter associado Sim, gordura sim, tu falou. saturada, não vai ter associado colesterol, que você pode procurar e fazer coisas assim diferentes. Uma janta, por exemplo, fazer uma sopa de feijão, por que não, né? Sopa de feijão, coloca os legumes ali dentro. Sopa de feijão é bem tradicional aqui também, a gente gosta muito de fazer. Então o cara tem que ficar procurando essas fontes, mano. Aí eu queria falar a O cara questão pode também da. incluir uma batata doce ou uma macaxeira no almoço, por Sim, exemplo. a questão Coisas da. tradicionais, né?
A questão da batata, até é um contexto internacional, pelo menos aqui na Europa, o pessoal não come arroz com alguma coisa, sempre batata e aí a carne, talvez. Eu não sei se eles usam isso para substituir o arroz, mas Pode ter aqui mais. entendi. É porque o arroz e feijão é tradicional brasileiro, não tem como. É um negócio assim, marca registrada. E não só por isso, mas porque dá uma sustância para você passar o dia a dia ali, sabe? Pra você conseguir desenvolver ali o seu dia, trabalhar e Qual voltar. que o pessoal usa aí, mano? Como? É aquela inglesa? Qual tipo de batata que o pessoal usa aí? É aquela É inglesa? É? aquele inglês normal mesmo. É, exato. Até tem Eu doce, não mas sei se nunca tem vi, não. aqui, mas a Europa, né? Como é um continente que passou por duas guerras, Sim. ele geralmente tem esse, não só duas guerras, mas assim, a história da Europa, ele vem marcado por guerra, né? Uhum. Eu acho que esses alimentos assim mais fáceis de produzir como a batata, como tá, como é muito fácil assim, e é um país e são países que passaram por guerras, eles consomem mais esse tipo de alimento, né? Imagina, Diferente imagina. aqui do Brasil, que a gente não passou por tanta guerra e a gente tem como cultivar esses alimentos aqui, tipo, fazer um E cultivo de feijão aqui no Nordeste, o cara sim, fazer um cultivo de feijão de corda. exatamente. Sim. Não são países que passaram por problemas assim, mano. Então os caras não tiveram que se virar, né, mano? Ou faz uma batata para comer, passa fome e morre, né? Exato. Porque aqui Sim. também tem, né, mano? Galera que morre de fome também. Não, assim, eu posso falar com propriedade porque, assim, aqui a terra realmente, comparada ao Brasil, não tem como. A terra do Brasil é muito boa, assim, é uma terra rica, dá pra fazer tudo, basicamente. Aqui realmente é diferente, até o maracujá, enfim, é diferente. Então, assim, acaba que a terra Brasil, ela é muito rica, é muito poderosa, sabe? É muito boa. Tu vê de diferente assim no básico do dia a dia da alimentação daí pra cá, assim, Nossa, no almoço, assim. total, porque, tipo assim, pelo menos quando eu podia, né? Questão de cearense, eu já tava almoçava feijão e arroz com alguma carne cozida, alguma coisa, um frango ali, uma galinha, né? Tipo, um negócio assim, né? Cozido e tal. Aí era massa. Né? É Batata de uma coisa cenoura. legal. Aqui, sei lá, o pessoal, você come arroz uma vez, às vezes uma sopa, pão com. E tem muito a questão das bifanas aqui também, que é a carne de porco bem fininha com pão, tipo assim, um pão e uma carne desse tamanho assim, de porco, ridículo mesmo, dessa forma. E tal, das bifanas. Então, assim, acaba que é muito diferente aqui. Se você comer arroz e feijão, é estranho pra ele, sabe? É tipo, que arroz e feijão? De novo, não sei o quê. Mas é algo que ele te dá uma chance pra tu batalhar ali o dia todo, o dia a dia ali, e trabalhar em pé, ir, voltar e etc, sabe? É diferente. Aqui, é, Né? tu não precisa disso, até Aí, por causa assim, do sol também. um conselho que eu dou para como você deve montar seu prato, por exemplo, é você dividir seu prato em quatro partes. Então, assim, pega seu prato aqui redondo, divide em quatro partes. A primeira é importante ter pelo menos um quarto de carboidrato, um quarto de proteína de origem vegetal, um quarto de proteína animal e um quarto de saladas. Pode ser aquela salada crua mesmo, que o pessoal faz com alface, rala aquela beterraba que tu disse, né? Bota Isso. uma cenourinha ralada também, faz assim mais básica, ou pode fazer mais elaborada. Bota um azeitezinho de oliva, se você tiver condição, ou bota um pouquinho de limão com sal, já fica bem temperado. O cara pode fazer aquela cozida, que é a batata cozida, com a cenoura cozida, beterraba cozida, Uhum. chuchu cozido. Sim, sim. Então, e o cara pode. É importante também o cara não ficar colocando também muita maionese, requeijão. Procurar comer mais simples e orgânico possível, né, mano? E aí essa montagem de prato fica bem bacana. Que aí você vai contemplar tanto os carboidratos, as proteínas vegetais, que vão ter as fibras, que vão ter outras vitaminas, que vão ter carboidratos também. Vai ter a proteína animal, que é para fornecer o máximo de proteínas naquela Sim, refeição, aham. e as fibras das saladas. Então, a montagem de prato assim, de um quarto para cada grupo, fica legal no seu dia a dia com o almoço. Se liga? Depois antes de terminar do almoço e começar a falar da merenda ali de tarde, né? Pra mim, o cafezinho e bolo mole Vamos é falar muito bom. depois da janta, porque a gente pode falar sobre os lanches que a gente coloca entre as Ah, ok, refeições. perfeito, ok. Porque É aí porque eu quero. depois três grandes refeições e depois ficam os Ok, lanches. entendi. É porque eu quero falar. Se quiser cortar isso da edição, Um- eu quero falar, antes da gente falar terminar o almoço, é muito importante, por exemplo, se você tiver um trabalho que te dá a possibilidade de você ir para academia antes de trabalhar, você já vai estar assim muito bem para o seu corpo. Geralmente no horário do almoço, a gente tem uma hora para almoçar, né? Então, o que eu posso dar dica a você de vida, de desenvolvimento pessoal, independente da sua idade, independente de onde você nasceu, alguma coisa.
Você precisa estudar o inglês, independente de tudo. Se você tiver uma horinha que você almoçar ali, eu sei que 15, 20 minutos é, enfim, é muito, né? Ou 30 minutos, alguma coisa. Nem que tu escute jornal sem entender. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, além Eu das deixei nossas. com o Duolingo, viu? É, testar várias coisas, tentar, tá ali, botar o celular em inglês, essas coisas. Você precisa aprender o inglês independente. Por quê? Eu vou colocar aqui no link o canal do Small Advantage. Muito bom, o Gavi, não sei se você já viu, o cara aprendeu, o cara lá da, Gostou, mano. o cara dos Estados Unidos, o cara aprendeu brasileiro, não foi português não, o cara aprendeu brasileiro, gostou muito, sozinho, autodidata. O cara foi para várias cidades do Nordeste, foi pra Fortaleza, comprou blusa Fortaleza, foi lá pra Praia do Futuro, tinha duas meninas sentadas assim, ele falou, olá, boa tarde, eu posso sentar com vocês? A menina, vale, pode, senta aí, o gringo, daí ele, olá, meninas, boa tarde, tudo bom? Mano, o cara fala, cara, o cara, ele mergulhou na cultura. Eu não tô dizendo para você aprender inglês e chegar lá no Texas e botar uma RAM 2600 com 5 mulheres. Não. Tô Ah, falando que você eu não precisa. entendi mais. Então, Você precisa o quê? Aprender pelo menos o básico do inglês, o mínimo para o quê? Você tá o mínimo informado. Uma coisa é você escutar que o fulano de tal, que o Emerson falou, que isso e aquilo. Uma coisa é o cara aqui na câmera falar, olha, eu tô falando isso aqui, não é? É muito diferente, não é? Então, assim, acaba que com o inglês você não vai ter só a informação dos Estados Unidos, você vai ter a informação do mundo e você vai estar, no mínimo, alfabetizado. Então, sim, claro, para um cearense é muito difícil, mas se você, no mínimo, até o meio-dia, você conseguir, seria, né, a rotina perfeita. Você acordar de manhã, meter uma academia, depois ir pro trabalho, depois tu almoçar e meter 30 minutos de inglês, 40, escuta o jornal, vê o canal do Gavi, escreve. Se tu fizer o mínimo disso, aos poucos tu vai entender o básico. O inglês, ele é uma língua que todo ano ele tá sendo reformado para todo mundo aprender e entender. Tá sempre, vamos tirar essa regra, tira isso, corta isso, não sei o que, agora é assim, sabe? Então, o inglês é ele muito mais fácil que o português, né, mancho? O inglês é muito mais total, fácil que o português, total. Não é né? uma língua rica, Agora, não é para ser assim, rica, a português, toda aquela desenvoltura para formar uma frase, precisa ter muito mais conhecimento do que o inglês. O inglês, assim, o pessoal total. oferece dizendo que o verbo to be, ele funciona para tudo, mas é real, mano. O verbo to be, ele tá ali para tudo. Já no português, ele vai ter várias conjugações de verbo. É uma coisa totalmente mais elaborada, Exato. se O liga. verbo to be é uma conjugação. O brasileiro, ele tem 28 conjugações diferentes. Então, para um gringo vir aprender, é tipo, o quê? Como assim? Português, Iremos, irmos e vamos e fui, de fostes, hã? É muito. Não entra, não entra, porque é só uma conjugação, sabe? Então, acaba que você. O mínimo que e você quando chega no dia precisa. a dia, né? Quando chega no dia a dia, o cara vai ter que aprender as regionais, que tem a estruturação da língua já Exato, regional. O cara exato. vai ter que aprender como é que o cara que aprende um português básico, quando chega aqui no Ceará, ele não vai Sim, entender muita coisa que a gente fala, porque a gente sim. fala muita coisa assim. E assim, pelo O menos eu, negócio que eu só o cara que entende, né? eu morei 5 anos em Pernambuco, eu posso falar, o Brasil, ele é um continente, o Nordeste, ele é outro continente. Aí, dentro do Nordeste, tem 9 países. E esses 9 países falam coisas totalmente diferentes. Porque o pernambucano e o cearense pode se entender, mas quando às vezes não entende, é outro mundo, entendeu? Então, assim, acaba que é muito rico cada estado é um país, não tem como. Então, pro contexto cearense, o mínimo que você precisa. Eu tô falando contexto cearense, mas assim, qualquer pessoa básica, ser humano no contexto internacional de primeiro mundo, ele pelo menos ele faz isso. O cara cuida do corpo, vai para academia, ou a mulher, e tem o inglês. Pronto, se a pessoa tiver isso, ela já é uma pessoa minimamente instruída a vida, porque hoje em dia é tudo internet, a internet manda. Então, hoje as notícias que chegam a você, ou as informações que chegam a você, são traduzidas dos países, sabe? Até do japonês. Então, assim, mesmo que você não entenda, bota lá o jornal, assiste, né, sei lá, esportes, não sei, alguma coisa mais. Aprende o inglês porque aí vai te dar, pelo menos como um ser humano, independente do país que você esteja, principalmente Ceará que eu tô falando, você precisa ser minimamente instruído a ter o inglês, para você ser uma pessoa minimamente informada das coisas, saber falar. Claro que no Ceará não tem muitos gringos diariamente, né? Não é um país como cosmopolitan, né? Só ali no litoral. Mas
para você ter esse desenvolvimento pessoal, tanto tendo uma boa alimentação todo dia, o café da manhã, indo para academia, você também precisa estudar em relação a desenvolver a sua pessoa no sentido de o inglês é o mínimo. Ah, é porque eu vou ser inglês. Ah, eu vou ser não ser inglês, porque a tua profissão ela vai também conseguir fazer ela em inglês, né, Emerson? Então, assim, acaba que. E tu começou também com inglês, né, Márcio? Também começou com inglês e foi aprendendo outras coisas. Então, se você aprende a primeira, então a segunda já vai ser mais fácil. Exato, A sim. terceira é mais fácil ainda. Então, bom. Sim, exatamente. Então, o Então, cara tem assim, que ir se desenvolvendo. até, claro que Então, seria essa parte a. assim, conversar. Não, sim, seria a rotina perfeita de manhã, né? Como eu falei. Mas se não der, tenta mesmo assim, eu saio do trabalho tarde, então, mas mesmo assim, tenta ir pra academia, ou então eu estudo ali o inglês uma horinha, porque isso vai realmente te transformar. Tô falando pra tu estudar alemão nem nada, só se tu quiser, tem que fazer o que gosta, nem fazer Virar concurso. fluente em italiano. Ou fazer concurso, não. Você sabe o que é melhor pra você. Mas aqui a gente tá falando de desenvolvimento pessoal no geral. Não importa se tu é da Noruega ou se tu é do Ceará. O cara lá da Noruega e tu do Ceará, tu faz academia todo dia, come minimamente bem e tal, como o Emerson tá falando, e estuda o inglês, ou então já tem o inglês, vai pra tua área de interesse, enfim, dá pra fazer, né, investir em si. É um grande diferencial, né, mano? A gente vê muita gente assim que estoura na internet que não tem um conhecimento, por exemplo, de nutrição e está no meio fitness ganhando seu dinheiro. E um cara que está estourando no YouTube, fazendo react de alguma coisa, não sabe nem falar inglês, então o cara Falou muito bem, chega uma hora que ele exatamente. fica limitado aquilo ali. Mas se o cara tiver conhecimento em outras coisas, ele não vai ficar limitado, ele vai conseguir Exato. conversar em outras coisas, né? Não precisa citar nomes, mas, por exemplo, tem a galera do YouTube e tal, que às vezes faz collabs. O cara é muito grande no Brasil e faz o cara muito grande lá dos States. O cara chega lá e fala, ficar, ei, ah, mijar, ei. É verdade. Mano, imagina o tanto O de. Lud Eu não vou falar nem networking, mas, tipo assim, é sabe? médico, aí ele sou médico, Tipo assim, e a questão de o luva de conversar, pedreiro. como a gente está conversando, e amizade, falar coisas, etc. É uma troca muito maior, não tem comparação, entendeu? Então, o inglês vai te dar um mínimo isso de tu se conectar ou conversar com qualquer nacionalidade, independente. Eu gosto muito, né, de francês. Legal, tu vai falar com francês em inglês e em francês, enfim, sabe? O inglês é o mínimo hoje em dia nesse mundo de internet. Se você gosta do francês, aprenda o inglês primeiro, porque aí você vai conseguir conversar com o francês e pode Exato, aprender alguma coisa com o francês. exato. O Você inglês pode é ter também uma base. alfabetização, porque eu posso falar com propriedade que o português, né, que tem o português de Portugal e o brasileiro, que são duas línguas diferentes. Mas, no geral, a galera só fala português hoje graças aos brasileiros. É o brasileiro que faz música em português, é o brasileiro que faz filme em português, faz livro, sabe? É quem alimenta essa língua. Então, se não fosse o brasileiro, não existiria ninguém ia falar mais português, só acho que 5 milhões de pessoas. E isso é muito pouco no contexto geral, né? Então, acaba assim, mesmo você tendo essa língua, o brasileiro que é muito desenvolvido e tem músicas belíssimas como Bossa Nova e samba e etc. Você precisa desenvolver inglês para você conectar com o mundo, entendeu? E você ter todos os network possível. Eu amo química, legal. Tu vai conversar química em português e em inglês com muitas pessoas, entendeu? E consegue ter network, viajar, E isso e outra coisa, aquilo, sabe? se você gosta de uma parte acadêmica, o inglês é necessário, porque eu na É graduação tive que obrigatório. aprender um básico de inglês para entender algumas coisas que estavam sendo escritas ali, se liga? Eu fui bolsista na graduação, então eu tinha que pesquisar, tinha que fazer. Eu era bolsista em iniciação científica, que é um bagulho muito específico, se liga? Uhum, Eu sim. até não fiquei lá porque era um negócio muito específico, assim, era coisa mais de biologia, voltado para metabolismo de bexiga de ratos diabéticos, se liga? Então eu tinha que ficar pesquisando isso aí na internet, pesquisando coisa acadêmica para poder alimentar a minha pesquisa, entende? Então, cara, se ele não tiver pelo menos o mínimo ou saber pelo menos ler aquilo ali que está sendo escrito, não Hum. precisa saber tudo. Você lê uma parte assim, essa palavra assim eu não conheço, vou ali no Google e pesquisa essa palavra, aí toda a frase já faz um sentido, entende? Então isso aí já é bacana pro cara, que aí já é um desenvolvimento, se ele estiver fazendo um curso, alguma coisa assim, já vai ser um diferencial para ele, ele vai ter mais conhecimento ainda para aprender.
Sim, Se liga, vai ter tu mais deu, disponibilidade de investimento. tu deu esse exemplo que, entendeu? Tipo, foi muito específico a questão acadêmica, e aí o cara às vezes tem que procurar em inglês. Imagina tu que quer uma receita de macarrão, aí tu vai lá fazer. Como fazer macarrão dessa forma? Tu pesquisou em português. Vai dar. Parece um cara no TikTok falando inglês, tu não entende? Não, presta atenção. Você fica lendo Vai dar. eles aí tá tudo cagado. Não, presta atenção. Foda, né? O que eu quero Tem que falar entender o é, que o cara tá falando. se tu colocar em português receita de macarrão alguma coisa, vai aparecer, sei lá, 100 milhões de buscas. Se tu colocar how to make spaghetti, né? Ou how to make, enfim, macaroni, não sei o quê, vai te aparecer, tipo assim, 800 bilhões de pesquisas. Então, tu tem muito mais acervo do que procurar. Aí imagina o cara pesquisar negócio de bexiga de ratinho, não sei o que, quando ele falou, eu já não entendi mais nada. Se ele procurar em português, muitas pessoas fazem. É por isso que a questão do TCC, ele é até mais valorizado quando o quê? Quando o TCC vem em português, em inglês, pronto, é o básico. Aí tu mete assim, só pra ser gaiato, um francês, nem que tu pague. Espanhol, Aí o pessoal já, vixe, esse cara aí, né? Então, tipo, já adiciona credibilidade não só por causa da língua, mas porque sabe o que tu tá falando, né? Então, nessas coisas básicas que a gente tá falando, da academia, de trabalhar, se possível, pedalar para ir trabalhar, se for possível, a questão de aprender o inglês é o mínimo. Tô pedindo pra você aprender alemão, nem japonês, não. e assim, aprender o inglês para o cara, pelo menos, por exemplo, eu vou dar outra coisa que com o inglês eu aprendi, é musculação. O conteúdo aqui brasileiro sobre musculação ou é bem defasado, ou é aquele negócio de novelinha. Então não é um negócio que tu vai aprender realmente. Tu não vai ficar Sei, aprendendo sim. ok, um cara um bombado puxando uma caralho de peso. Oh, você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Não, não é assim, né, pô? Eu acho que o conteúdo gringo ele tem muito mais questão informativa de qualidade do que o próprio brasileiro. O Brasil Total, ainda está que engatinhando. O Brasil total, tem bons total. profissionais falando sobre isso aqui, com certeza. A Sim, gente acha na sim. internet, não coisa que não existe. De todos os gente. Tem cara falando sobre bomba, tem cara falando sobre comida, tem cara falando sobre treino, que tem um conhecimento massa. Aí você vê a grande maioria, assim, falando, tirando do rabo, mano. O cara, por exemplo, um fisiculturista entupido de bomba, dizendo, faça isso aqui, faça esse treino que você pode ter o desenvolve. Não. Agora, por exemplo, eu achei, eu gosto de powerlifting, por Sim. exemplo. Aí eu, por um interesse em powerlifting, eu vi o canal de um atleta francês, que esse atleta francês começou a fazer vídeos em inglês. Puta que pariu. Macho, o conteúdo que esse cara faz sobre treino, assim, sobre tipos de treino, é muito massa, mano. Sobre tipos de periodização de treino que você pode incluir na sua rotina, quantas vezes você pode fazer determinado exercício, quantas vezes você pode fazer um supino durante a semana, coisa assim que expande sua mente. Aqui no Brasil tem um cara aqui no YouTube que ele fala sobre powerlifting que eu acho foda pra caralho, que é o canal Força Estrutural, uma coisa assim. Macho, então, o cara sabendo o inglês, ele tem mais possibilidade de aprender coisas que ele usa no dia a dia. Por exemplo, eu aprendi mais sobre treino vendo o canal gringo de um francês que começou a fazer vídeo em inglês, que antes ele fazia vídeo em francês, se não me engano. Não entendo porra nenhuma, porque não entendo francês, as legendas tudo errado no YouTube. É verdade. Então, aprendendo essa língua, que o cara consegue falar com qualquer pessoa no mundo, ou entender o que o cara tá falando, ele consegue desbloquear certos conhecimentos que ele não ia ter desbloqueado se ele tivesse um conhecimento limitado em língua. Se liga? Exato. Esse é mais um exemplo que a gente pode usar. Eu queria falar duas coisas, só para fechar a questão da manhã, da rotina perfeita, né? Se for possível, se você puder comprar também um sapato, esqueci o nome, mas ele é um sapato social que é feito para trabalhar você. Max. Não, não é Air Max. Ele é um sapato social, ele é feito pra você trabalhar em pé mesmo. Então, assim, isso você se trabalhar em pé é necessário você ter porque adiciona qualidade de vida muito grande à sua vida, entendeu? Você trabalhar em pé, enfim, é o dia todo em pé. Se puder. Com as articulações, sua coluna, Se você puder dores depois, a pagar tecnologia é bem uma melhor. massagem, agora, não sei se, enfim, uma vez na vida uma massagem, vale muito a pena, uma coisa assim, porque são coisas claras, a gente recebe o nosso salário ali, quer comprar um açaí, um sorvete, alguma coisa, quer fazer isso, aquilo, não sei o quê, e é guiado pelos desejos, eu entendo, a gente tem pouco, né? O pouco que a gente tem, a gente quer, além de pagar as contas, tentar
comer pelo menos um sorvete ali. Mas vale muito a pena sim, esse mês você, nossa, papoquei metade do meu salário nesse negócio, mas olha, comprei essa cama aqui maravilhosa, vou dormir bem, porque vale a pena. Sem investimento. É um investimento. Sem investimento. Eu sei que Mas você aí, se você pega o seu ganhou salário dinheiro para dia com um, besteira, exato, você ganhou dinheiro dia um, dia 2 só sobrou R$ 50, mas você comprou, então assim, vale muito a pena, tem que fazer essas coisas. E a questão do inglês, a questão que a gente tá falando, né, no intelecto vale muito a pena, porque com isso vai te dar a possibilidade, talvez, de trabalhar ganhando em dólar, ganhando em euro, estando no Ceará. Eu sei que pelo menos eu tive que, assim, fugir, né? Juntar muito dinheiro aí para sair, mas assim, você pode fazer isso também, ou você pode também, tendo inglês, ganhar em dólar. O YouTube é uma possibilidade, o Instagram, enfim, muitas opções que você tem. Então, assim, dá para você se desenvolver mesmo estando no Ceará. É sim difícil, mas é possível. E aí, encerrando esse assunto e a questão do YouTube, que ele estava falando, outra coisa que é muito importante. Quando você aprende inglês, você vê que muito dos conteúdos do BR é copiado. Ou algumas, verdade. ou então opiniões. Entendeu? Então tem muita gente que às vezes só copia e cola, ganha dinheiro, não tô criticando. Eu quero que todo cearense fique milionário, igual Não, no Texas e porque na assim, Flórida. você não vai ficar do zero, né, mano? Acho que quase tudo que você tá vendo aí já deve ter sido criado, tá sendo evolução de alguma Sim, coisa que já foi criada. sim, sim. Mas é assim, você vê claramente do BR que é uma Eu, cópia não- que eu, você tivesse conhecimento já de eu, fundo, já assim, estaria inteirado do negócio. eu não tô criticando, faça, tem que fazer mesmo. É questão de rap, a galera, a mesma coisa e tal, é isso, tem que fazer. Mas o que diferencia realmente é o tipo de pessoa que você é, o conteúdo que você faz. Mas além de fazer igual lá, que tem que fazer, tem que desenvolver o próprio. Então, você vê que muita questão do, como ele citou, o fisiculturismo, muitas áreas, você vê que tem muitos copia e colas, né? A questão de, vou copiar um talk show, e é isso, entendeu? Mas a diferença do talk show ali do Danilo Gentili, que a galera que gosta, lá do outro lado da Globo, que, enfim, não deu certo, nem lembro, entendeu? Na internet tem o Léo Stronda fazendo o talk show dele, já deu certo. Pronto, é o que a galera gosta, um bom É, exemplo, entendeu? Sabe, essa é a diferença a galera do gosta. estilo e da pessoa que você é. Então, isso conta muito. Então, assim, o mínimo que, no contexto geral, que você precisa ter é isso, é uma boa alimentação, pelo menos fazer ali um treino de musculação, e você dar um mínimo em inglês, porque você vai ser um ser humano minimamente instruído. Entendeu? Você não vai ser o copia e cola. Você não vai, eita, deixa eu ver aqui a opinião do fulano. Então, gente, é assim. Não, você vai ser uma pessoa que pensa por si mesmo. Não, eu quero, eu gosto disso, eu não gosto. Ó, sou contra, porque a gente fica sendo copia e cola. Eu sei que no Ceará não tem muitos disso, porque, enfim, eu sempre falo isso. Eu gosto muito dos M dos gay, porque pode ser meio-dia, meia-noite, os caras tá, tipo, tudo de preto, ou então a drag queen lá no ponto de ônibus, todo mundo olhando, foda-se, mas tá vivendo a vida dele. Eu acho isso muito foda e tem que ser assim, entendeu? Você tem que ser você mesmo, não é só ser o copia e cola, não sabe falar nem o inglês, não entende nada do mundo, aí quer dar opinião que não sei. Não. Tem que ser minimamente instruído, não só no treino, na alimentação, mas também no conhecimento, né? Nas informações vindas do o inglês é o básico. Tô pedindo para tu aprender japonês, né? Então, para a gente finalizar todo esse contexto de almoço e tal, e entrando assim na janta, eu sei que tem muita gente que chega ali do trabalho 5 vai para academia às 6 ou então, né? Ou então só vai para academia no final da noite. O que é que tu daria de contexto de janta, né? Antes a gente entrar nas merendas, nessas coisas. Aí, mais uma vez, voltando para como é o contexto do dia a dia dessa pessoa, né, mano? Por exemplo, se o cara vai trabalhar, se chega em casa às 5 da tarde e vai para academia, então ele tem que pelo menos fazer um lanche de tarde, né? E essa janta é quando chegar da academia, por exemplo. Ou senão Se o trabalho não tiver almoço, o cara tem que levar a marmita já, preparar ali, né? Pensar antes, chegar em casa, fazer marmita pro outro dia, né? Então vamos falar logo por esse lanche, que a gente vai seguir esse cronograma. Tá. É Aí, porque o o almoço, a cara gente falou pode do fazer almoço. o cara pode pegar uma coisa mais leve, comer frutas, por exemplo. O cara pode fazer uma vitamina, como eu falei, associando carboidrato, a proteína e boas gorduras. O cara pode fazer uma vitamina, coloca duas bananas, sei lá, por exemplo, com 2 colheres de aveia.
e um copo de leite ou 2 colheres de leite em pó, o cara bate ali, ele já tem uma vitamina legal que ele consegue já Pancada. sustentar. Como tu disse, quando a gente trabalhou junto, cara, uma vitamina já te ajudava a sustentar ali até uma próxima refeição, e era Até coisa o almoço. fácil assim que tu conseguia fazer no teu Sim, trabalho. Não, o que eu faço? Tu conseguia fazer no teu trabalho. sim, De sim. tarde assim, 30 minutos tu ia lá na copa fazer uma vitamina para tomar, voltar pro trabalho, não atrapalhava em nada. Só te beneficiava, no caso. Sim. Então, o cara achando assim, o cara trabalha e o cara tem como fazer um lanche assim, o cara tem que ver essa opção, né? Ou o cara pode levar de casa já um sanduíche com alguma coisa dentro, sanduíche misto, sei lá, com queijo e um peito de peru, uma coisa assim, ou faz um sanduíche com ovos, faz uma tapioca, leva lá, embala, bota na tapauezinha, leva pro trabalho. Se tiver como tomar um cafezinho, melhor ainda, porque o café vai te estimular, assim, te dar um gás extra de Hum, tarde para noite. O sim. cara consegue ir fazer esse treino dele de tardezinha. Aí o cara treina, pá, treinou lá uma hora e meia, no máximo 2 lá, voltou para casa. Vai jantar, sei lá, umas 8 horas da noite, chegou, aí vai fazer as coisas, toma um banho, 8 horas da noite janta. Faz a mesma coisa no almoço, mano. Coisa assim, o cara pode fazer uma refeição igual ao almoço, porque ele já vai te ajudar a te dar os nutrientes para repor daquele treino que tu fez agora, pesado, né? Sim. Ou se o cara quiser uma opção mais leve, o cara pode fazer uma tapiocazinha recheada com frango e requeijão, pode fazer alguma coisa, pode fazer um cuscuz massa, assim, um cara que tem um, como tu treinava assim pesado e tal, ia lá, podia fazer 2 paulistinhas de cuscuz e fazer 2 ovos ali, comer, se liga? Aí o Sim. cara pode ir procurando opções assim, mas eu acho que se o cara fizer o mesmo do almoço, já vai ter um bom aporte de nutrientes legal assim para um pós-treino ou para uma janta. Se o cara já não treina no final da tarde, ele pode fazer também uma opção mais leve, como eu falei, uma tapioca, cuscuz, uma coisa Sim. assim. Sim. O cara pode também sopa, é muito bom, como eu falei, a sopa de feijão aqui no Nordeste o pessoal gosta muito, então aquela sopazona É de muito bom. feijão e Dá uma tal, com sustância. macarrão dentro, com legume dentro, com essas coisas assim, o cara vai ter muito nutriente bom assim vindo e uma opção leve para ele que não vai ficar pesando tanto. Acho que o feijão ele pesa, né? Se não for bem feito. Se o cara Sim. não deixar aquele Sim. remolho, né? Antes de fazer o feijão. Mas é uma opção boa. Pode fazer uma canjazinha de frango com legumes, uma coisa massa, uma sopinha. Pode fazer uma coisa mais leve assim. Ótima opção para janta, mano. Eu pego com um pãozinho assim e tal. Show. É, eu acho que tu Tu também. tem alguma Tu dúvida tinha, sobre esses pontos? tu tinha me recomendado a questão também, tu falou de iogurte, porque às vezes a pessoa ali, a pessoa ela pode ter problema de comer algo à noite, né? E o metabolismo ali, vai dormir e tal. Então a gente tem esse problema. É, se o cara não puder comer algo mais pesado assim, uma janta, pode aí adicionar o iogurte. Como é que funciona aí essa ceia, tipo essa. A ceia eu recomendo para quem tem um dia bem longo. Se liga, tipo, o cara acorda às 7 da manhã e vai dormir meia-noite. Aí o cara tem um dia bem longo. Ou se o cara dorme 10, ou se o cara dorme 9 da noite, 10 da noite e acorda 7, então ele tem um dia mais curto. Então a ceia funciona melhor para esses casos assim, que o cara tem um dia mais longo, tá com fome assim de noite. Então o cara pode fazer uma janta mais leve, como eu falei, e coloca uma ceia, por exemplo, que é mais uma coisa leve, que não é tão pesado. Pode botar uma fruta com esse iogurte assim, que o iogurte é uma boa fonte de proteína, também Nice. te ajuda na saúde do intestino, se liga, mano. Aí o cara pode fazer uma ceia assim, pode fazer com sementes não, com oleaginosas, como amendoim, pode comer um amendoim, ou pode pegar um pãozinho assim, uma pasta de amendoim, passa no pão, coisa assim, já é uma coisa massa assim para ele comer e não é tão pesado assim à Eu noite, se tô liga? usando a de pasta de Então a amendoim, ceia é uma realmente é muito bom. refeição, mas ela tem que ser usada, o cara tem que se atentar como ele vai usar ela. Não é porque é uma refeição legal que vai te deixar saciado assim Uhum. durante a noite que você é obrigado a usar. Você tem que ver seu contexto. Você tem um cara que tem um dia longo, então vale a pena você fazer uma ceia. Porque você já veio de um dia corrido, que precisa fazer uma divisão de alimentos assim como 6 vezes durante o dia para poder dar o seu aporte calórico. Aí, então uma ceia cai bem, assim, se liga? Mas como eu falei, tem que ver, é casa a casa. E também procurar o que você pode botar no seu prato, né, mano? Também você não pode ficar, como eu falei, não pode ficar botando nozes dentro do prato de uma pessoa e não vai ter Sim. onde comprar nozes. Só vai ter no supermercado ultra caro, se liga? Um supermercado assim que só é classe alta, com coisas importadas. Tem como o cara ficar fazendo isso ou ficar
botando coisa, por exemplo, para ele ficar tomando kombucha, coisa assim do tipo. O cara não tem, não é regional. Sim, Essas coisas não são regionais. Não tem como o cara ficar fazendo. O cara tem que ou comprar feito, né, que é caro, ou o cara tem que ter um conhecimento para poder fazer aquilo ali. Então, ele tem que procurar o que é mais fácil para ele durante o dia a dia. Se é mais fácil ele comprar um iogurte, ele compra o iogurte, que é uma boa fonte. Se é um iogurte que ele não consome tantas fibras, então ele compra um iogurte com ameixa, por exemplo, que assim já não é a melhor coisa do mundo, né? Não é a coisa mais natural, sim, sim. mas pelo menos ali a gente tem uma adição de alguma fruta, mesmo que seja pouca, que pode te ajudar em alguma coisa, se liga? E vai procurando essas opções que tu tem no teu dia a dia. A parte de amendoim, como eu falei, é muito massa também. Antes de dormir, ela é uma boa fonte de gordura, então ela vai te ajudar na produção de hormônios enquanto dorme. Enquanto a gente dorme, tem uma grande produção de hormônios no nosso corpo. Tem ressíntese de tecidos, tem produção de testosterona, tem a produção de GH. Então é uma gordura que vai estar ali ajudando. A gente tem alguma dúvida sobre ceia, Não, sobre essas não, refeições? tu abordou tudo muito bem. É porque eu tenho uma outra dúvida em relação à rotina. Uma pessoa que ela tem essa rotina realmente assim, o cara é Uber, o cara acorda às 7 horas da manhã, vai dormir às 11. O que é que o cara ali pode aproveitar, quando ele puder aproveitar alguma coisa, mas o que que ele pode evitar, assim, de não ir a alguns vícios, alguma coisa, para pelo menos ali ter algo A gente decente? pega a gente pega um Uber da vida assim, ou um entregador, que é boa parte da população aqui de Fortaleza está trabalhando com esse tipo de coisa. Exato. Macho, o cara tem que, como o cara tá na correria, o cara ali ele não vai nem se preocupar com o que ele tá comendo, né? O que a gente vê é os caras param na esquina, compram um pastel e pá, e voltam para trabalhar. É isso. O cara tem que ter consciência também, né? Exato. O cara tem que ter a consciência. Não é não comer. Não é não comer, né? Não é proibido você comer um pastel. O pastel não vai te matar, não, mano. Agora, assim, se todo santo dia tu vai lá na esquina, para teu carro e compra um pastel, todo santo dia, um pastel no caldo de cana, isso aí não é benéfico. A gente sabe que não é. Uma fritura e um caldo de cana rico em açúcar não é benéfico pro teu corpo. Sim. Então, o cara sabendo também o que comprar, parar no supermercado e comprar, por exemplo, um iogurte, que é uma coisa fácil, ou parar na padaria do supermercado e pedir um misto com um café, é muito melhor do que o cara parar numa esquina e comprar um pastel com caldo de cana. Uhum. Ou o cara parar numa esquina e compra uma tapioquinha. Pô, uma tapioquinha a gente vê muito aqui em Fortaleza, as tapiocas, né, no centro, a Sim. galera O vendendo. que? O O cara pode parar quanto? e comprar. Quantas vezes eu ia trabalhar de manhã e passava ali no centro de bike, comia ou voltava, mano, lá da Miramar pra cá, tu é doido. Ah, eu estudava lá no Ali de Sá, do centro, se liga uma época, Aham, sim, sim. e do lado do Ali de Sá tinha uma tapioquinha lá, que todo intervalo eu comia tapioquinha lá, Tal. porque eu estudava de tarde, né, mano? Aham. Eu almoçava, ia assistir a aula, aí dava intervalo de tarde, eu brocava, só me liberava 7 da noite, assim, a aula lá. Aí de tarde ia lá na tapioquinha, comia uma tapioquinha lá com queijo, Tu cafezinho, é às vezes um cafezinho com doido. leite, voltava, isso aí eu conseguia segurar. Salva muito. E aí, eu vou dizer uma rotina, essa minha rotina quando eu fazia cursinho lá de Sá. Pô, eu tô falando o nome do colégio, não ganhar dinheiro nenhum de lá. Mas eu Vai vou já, fala. dizer, de manhã, eu acordava de manhã bem cedo, se liga, e eu ia pra academia, como tu falou, essa rotina mais produtiva. Eu acordava bem cedo, 5 e pouco da manhã eu tava em pé, 6 horas eu tava na academia, eu voltava, começava a estudar das 8 e até umas 11 da manhã, almoçava, pegava o metrô, ia pro colégio, estudava, de tarde comia um lanche lá na Tapioquinha e de noite voltava para casa e jantava. 4 refeições, 5 no máximo do dia assim, e eu conseguia me manter bem, se liga? Então, o cara vendo como é que tá o dia a dia dele e tendo consciência do que ele vai comer, tendo inteligência do que ele vai incluir no prato dele, né, mano? Sim, O cara consegue se virar melhor durante o dia a dia do que ele ir pelo impulso de parar no supermercado, comprar um pacote recheado e comer aquele pacote recheado e voltar sim. lá para a labuta. Pô, O cara tem até, que ter tem, consciência do até outros exemplos, como assim, tipo assim, o cara gosta de cebola ou e tal, mas se o cara souber triturar e jogar ali no arroz ou no feijão, ou então numa carne, tá doido, o cara acha melhor e come e começa a aderir, né? Isso porque e a cebola é boa, né? Como alho, ou, vai, ou o cara vai no, por açafrão, exemplo, o cara tá trabalhando e vai no self-service. assim. Aí o cara tem lá 3 opções de carne, vamos dizer. Tá? Ele pode escolher uma dessas 3 opções,
tem lá todo aquele buffet para ele escolher. Aí o arrozão lá, uma montanha de arroz, um monte de Montanha de macarrão, um monte macarrão. de feijão, farofa, macaxeira frita. Aí o cara vai lá, mãe, e pega. Tem lá três opções: tem frango cozido, tem alguma opção frita lá, uma carne frita, e tem, sei lá, vamos dar um exemplo, uma lasanha. O cara pega uma lasanha Sim, zona, se liga? O cara tem que ter consciência que se ele fizer isso todo santo dia, isso não é legal pro corpo dele, entende? Então, sim. se a educação, mano, como qualquer coisa que a gente está falando aqui, a educação é primordial para o cara se desenvolver. Até na alimentação, na conversação, na questão financeira, o cara aprender as finanças dele. Então, a educação é primordial para tudo nessa vida, mano. Então, o cara ter essa educação alimentar, ele vai prevenir muita coisa que pode atrapalhar ele em outros fatores da vida dele. Por exemplo, se o cara come mal todo dia, o cara desenvolve uma doença tipo uma diabetes, isso vai Sim. influenciar ele no trabalho dele. Total. Porque o cara, o diabético, ele vai ter várias restrições de Alimentação. alimentos. E ele também, se não for controlado essa diabetes, ele vai ter problemas físicos, né, mano? O cara vai ficar passando mal, vai ter hipoglicemia. Então, isso vai atrapalhar no rendimento do dia a dia dele. Então, se o cara tiver uma educação e pôr em prática isso todos os dias, de saber escolher os alimentos certos, não é restringir todos os alimentos. Não é que você não pode comer só macaxeira frita. Você pode comer só macaxeira frita. Mas tira um pouco daquele arroz, tira o macarrão daquele dia, tira aquela farofa e bota aquela macaxeira frita. Não escolhe a lasanha, pô. Uma Escolhe um batata frango doce é bom cozido, também. uma batata doce no lugar da macaxeira frita. Então, o cara sabendo fazer essas trocas durante o dia, que Sim. é muito, o que a gente faz muito no consultório é trocas durante o dia, porque a alimentação muito restrita, assim, martelada naquilo ali, Aham. não tem adesão. Então a gente tem que saber fazer, manobrar essas trocas durante o dia. Então, se o cara tiver uma consciência sobre o que trocar, sobre, como eu falei, desembalar menos e descascar mais, ele vai ter mais saúde para ele, vai ter mais benefícios nessa alimentação, se liga? Se, Tem alguma dúvida? se a pessoa tem essa rotina minimamente decente, for, eu não consigo ir pra musculação, não gosto, mas consigo pedalar. Mano, às vezes a pessoa acha que ela, eu tô cansado, eu tô indisposto, não sei o quê. No momento que tu ativa teu corpo, tu dá uma pedalada, ou tu faz uma musculação, pronto, tu se revigora, tu se sente, nossa, eu tô vivo, nossa, eu vou limpar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou É. já botar aqui, eu já vou, sabe? Tu se sente vivo, e isso é E aí, necessário essa pro teu dia a prática dia da rodar atividade bem. física, ela te ajuda a liberar vários hormônios. Uhum. No homem, vai ajudar a liberar mais testosterona, que vai ajudar ele a ficar mais vigoroso pro dia, vai Olha, ajudar ele a ter mais força para exercer as atividades básicas dele durante o dia. Para a a mulher gente, também vai liberar ocitocinas, vai liberar muitos sim, hormônios na cabeça que deixam a pessoa mais feliz, que deixa a pessoa mais disposta, entende? Isso vai ajudar muito no dia a dia da pessoa. olha, a gente não pode saber o que é verdade ou o que é mentira, mas a química não mente. Realmente, essa questão de testosterona, como tu Muito falou, impede. é sal, é um negócio incrível. Você vai pra academia, você chega em casa, mete o banho, cara, você se sente tão bem, você fica realizado, você fica, caramba, hoje eu vivi, uau, hoje eu vivi bem, sabe? Você fica realizada, porque é um negócio, né, que como ele falou, gera muitos hormônios e etc no cérebro, então você se sente até bem. Ajuda, né? Melhor. Exato. Então, Aí você isso vai repercutir no teu dia a dia, nas tuas atividades básicas, no teu no trabalho, trabalho, vai repercutir no teu bem-estar, na tua sim, autoestima, vai repercutir em todos os outros âmbitos, vai te melhorar assim como pessoa, né, mano? Não é uma coisa simplesmente por estética, é uma coisa que pode te ajudar como pessoa, no teu desempenho físico. Tu vai envelhecer melhor, né, mano? A gente sabe que exato, a galera sim. hoje em dia está envelhecendo mais, mas com que qualidade de envelhecimento? Cheio de doença, É mesmo. cheio de problemas, o governo te fudendo, você com crise de ansiedade porque está devendo, o banco, coisas assim do tipo, se liga? Então, você ter válvulas O de Banco escape Master para te ajudar. O Banco Master aí falindo, e levando um bocado de banco junto, todo mundo é lascado. INSS, Então, do tá difícil. INSS aí que vai falir já já. Então, o cara, então, todo santo dia o cara sendo minado por essas coisas aí, mano, o cara desenvolve paranoia, o cara fica ansioso, o cara fica mal, e a Fica, gente vê isso aí fica, se fica, repercutindo fica. nas pessoas, né? Todo mundo Na, hoje em dia toma um remedinho para ansiedade, para alguma coisa é assim, que verdade. poderia ser.
controlado, fazendo uma atividade física, ajudava, alguma coisa assim, não precisava ficar se entupindo de remédio. Você poderia estar bem melhor se você fizesse o básico, comendo melhor, Sim. fazendo atividade física, se desenvolvendo intelectualmente, lendo um livro. Macho, ninguém lê livro. É verdade, Ninguém, sim. ninguém lê É, livro. exato. O pessoal acha bonito quem lê, mano, se liga. Ler é um negócio assim que a gente aprende quando é criança. Nosso Virou pai lê pra poético, né? gente. Virou literário. Mano, o pessoal acha hoje em dia que se você ler, você é um sei lá o quê, mano. É, Porra, pessoal, mano, o tu negócio me que deu. uma das primeiras coisas que tu aprendeu na tua vida foi a ler um texto. E É, hoje em pessoal, dia o pessoal acha bonito quem lê um texto. tu me deu a ideia que eu fazer um TikTok, mano. Eu vou ficar lendo assim, ó. Aí tu fala, aí tu chega em mim e fala, ei, mano, cadê a câmera? Tá gravando? Aí tu fala, como assim? Não, porque tá lendo aí, tá gravando, tirando foto, é? Não, mano, só tô Não, lendo. vai ler na praia, tirar uma foto na praia lendo, né, mano? É, isso é isso. Tá tirando Vai foto? na praia lendo. É tipo do Ceará quando o cara bota o tênis, aí o cara olha assim, ei, vai pro shopping, é? Ei, vai pro shopping, é quando o cara bota o tênis. Então, assim, a palavra boa que a Emerson falou é educação. Então, se você for minimamente educado no sentido de sim, você vai dar um bom dia, a pessoa vai lhe ignorar. Continue dando bom dia, você é a pessoa boa. A pessoa ignorou, beleza, ignora, pra frente, entendeu? É outra história. É, quando você é a pessoa boa, continue sendo a pessoa boa, entendeu? O problema não foi o cara que não responder. Então, se você for uma pessoa que tiver educação, tanto nesse sentido de, né, como pessoas, relacionamento, como também educação alimentar, ou a educação de com seu corpo também, se respeitar também, que às vezes, se você passar dias sem comer arroz, feijão, uma carne, nossa, sério, você se sente horrível. Depois que você come, você fica, caramba, nossa, tô me sentindo muito bem. Então, respeitar o seu próprio Tem tempo que eu não corpo. feijão, né? Sim, tu é Faz tempo que doido. eu não como feijão. E a própria mente, então, assim, você tem que se respeitar não só na questão de como os outros se comportam com você, mas como também na sua alimentação, no seu dia a dia, na sua disciplina. Eu sei que é difícil ter disciplina, mas você tem que fazer essa porra, sabe por quê? No Ceará é a terra do sol, então o sol ele te ajuda muito a ser uma pessoa ativa, a ser uma pessoa viva, porque eu que tô morando aqui nessas Europa, essa porra é muito fria, e aqui o frio ele te deixa incluída, e eu só quero ficar assim, eu não quero fazer mais nada da minha vida, eu só quero assim, ficar o dia todo assim e jogando. Por quê? Porque é frio e tu não quer fazer nada e ninguém dá um bom dia, ninguém olha pra tua cara, ninguém dá um sorriso, todo mundo é antissocial. Tu tá vendo alguém na rua? Ó, se tu vê alguém no meio da rua, é porque alguém morreu, tá passando um ônibus vazio. Eu tô falando a verdade, apareceu agora. Então, assim, sabe, é tudo muito antissocial, é tudo muito fechado, é tudo. E o Brasil te dá essa liberdade de tu quer jogar um futevôlei lá na beira-mar, dar um mergulho na praia, voltar. Tu vai ser assaltado? Talvez, mas leva um celular paia. Mas assim, é difícil, Uma é. vez eu fui roubar uma moto. Brincadeira, fui jogar uma rotinha na praia, quando voltei, a moto o cara tentou arrombar a moto, mano, não arrombou, ficou lá, tive que gastar, trocar a fechadura da moto lá, a chave da moto. Eu não sei se Meu foi filho da puta me roubar. eu não sei se foi tu me contou essa história, ou foi uma outra tentativa, não sei. Mas tu me Não, contou uma história. essa foi a tentativa, e depois roubaram de fato. Ah, não, é horrível, horrível. Então, assim, é difícil, mas você precisa aproveitar o sol que existe. Eu sei que é quente, mas a terra é certa. A gente não tem infraestrutura, não tem metrô, não tem trabalho, não tem nada, mas nasceu na terra certa. Então, aproveitar essa questão do sol, dos alimentos, dos legumes, né, das frutas e verduras, e etc. Vale muito a pena. Do oceano, porque em outros locais no mundo, assim, não tem, e é caro, até o Brasil. Fora do Brasil é caro. Então, assim, essa é a palavra educação. Falou realmente muito bem. Eu não tenho dúvida, não. E agora a questão da merenda, mas às vezes, assim, para a gente finalizar, é, assim, de tarde, como tu falou, né? Dá o cara levar assim, um pão misto, alguma coisa, com um patê, né, de frango, alguma coisa assim. A bandanada ali é muito bom com aveia, mas de merenda, assim, tu tem algo a recomendar? Assim, às vezes o cara de tarde, ou então ali 6 horas da noite. Vamos lá, mais uma vez, eu falando, como é que é o dia a dia desse cara. Boa, O esse cara cara é passa o dia todo na foda. rua, É onde é isso. que ele vai comer? Onde é que ele vai comer? O que é que ele tem de opção de comer? Então,
como eu falei, uma tapioquinha assim, se você souber que a tapioca é boa, souber que se você inclui essa tapioca com a carne de sol, tapioca com carne de sol e um cafezinho, isso aí não vai ser tão calórico e vai ser Nossa, bom para só de tu, tu falar é muito chega a melhor dar do que uma tu, sustância. é muito melhor do que tu pegar um recheado de chocolate e comer, que Com a daqui a coca. uma hora tu vai. Daqui a uma hora tu vai estar com fome e aquele recheado não te fez nada a não ser te É proporcionar verdade. prazer na tua cabeça. Porque você tá viciado em É, açúcar ou viciado em doce, se liga? é E isso. você tá estressado e quer descontar isso em comida. Então, Pre- você sabendo onde você Preach. vai comer ou o que você escolher é a melhor opção. Você tem como levar isso aí de casa, mano? Você tem mais opção ainda, você tem como fazer várias coisas, você tem como fazer um sanduíche com patê, você tem como fazer uma tapioca levar, você tem como fazer sei lá o que, um outro sanduíche misto, você tem como levar já um biscoitinho, um pão de queijo, assado na Uhum, é. airfry, A tem pessoa, como ver várias opções. a pessoa pode até planejar fazer marmita. Você pode, se você nunca fez, você pode testar, pelo menos teste, fazer marmitas assim para a semana toda, para vários dias. E aí tem E aqueles você pode sacos. cozinhar, né? E deixar ali, você só bota depois e leva. Isso, A isso. gente faz muito isso aqui, né? E no Nordeste, sim, não sei como é fora nos outros estados. Faz aquilo ali da semana, numa segunda-feira faz um almoçozão assim, o que sobrou do almoço, guarda na geladeira. Durante a semana, bota na vasilha e leva para esquentar no micro-ondas ou É leva isso, sim. numa marmita Sim, térmica sim. e vai fazendo as opções que você conseguir Porque, fazer. porque se Melhor do que você. você escolher todos os ruins ou mais escolhas. Exato, ficar comendo coisa aleatória, porque se você fizer um arroz ali sem alho, sem cebola, um feijão, uma carne ou alguma coisa, fica sem gosto. Essas pequenas coisas, vale a pena ali, né? Ralar uma beterraba, como eu falei ali, comer um alface, alguma coisa, vale muito a pena. Parece ser pouca coisa, mas vale a pena. Comer uma cenourinha, alguma coisa, vale muito a pena. Por exemplo, quando eu estagiava no posto de saúde, eu levava a minha marmita, mas a minha marmita a gente também fazia trocas lá, se liga? Não era só eu que estava estagiando lá. A pessoa levava uma salada diferente, me oferecia, eu tinha uma batata doce, oferecia a ela, então a gente conseguia fazer uma troca, assim, alguma coisa da marmita Uhum. e possibilitar Sim, mais sim, variedade de marmita, sim. entende? A gente tinha boas escolhas ali, a gente conseguia levar boas escolhas, sabia o que colocar na nossa marmita, se alimentar e não ficar passando fome, não era uma coisa assim que a gente pegava por Exato, impulso, a gente já exato. tinha o controle. Então, essa rotina e o controle, junto com a variedade que a gente tem, é a chave de você conseguir se alimentar bem e você ter sustância durante o seu dia, né, mano? Te oferecer várias opções nutricionais para você. É bom Liga? que tu falou da questão da educação e tocou num ponto muito importante. O que ele falou, vou pro trabalho, às vezes, pô, passo fome, aí o que acontece? Aí tu tem ali, sei lá, sobrando só R$ 150 ou 200, óbvio que tu vai fazer o quê? Vai ali na esquina e comprar alguma coisa, já o quê? Gastou dinheiro, e aí tu fica nesse ciclo vicioso de, eu vou no cafezinho, vou não sei o quê, vou não sei o quê, vou ali, vou pegar um Uber e tal, não sei o quê, não sei o quê, tu vai gastando dinheiro que se tu botar na ponta do lápis assim anualmente é uma grana, é uma grana. Então assim, falando na questão de educação, não importa o seu país, num contexto internacional, se você é do cara lá do Texas ou do Ceará. Esse cara do Texas e do Ceará, o cara, né, é minimamente instruído, sabe falar no mínimo inglês, Ligado. come bem, né, faz academia, alguma coisa, estuda e assim. Atividade física, se move, né, mano? O cara que é parado, ele é parado em vários aspectos ali. Se o cara Da é parado vida, fisicamente, ele é parado intelectualmente. exato, tem muita coisa. Falou muito bem. Então, assim, minimamente você também precisa ali, né? Além de falar inglês, saber o mínimo inglês, fazer uma atividade física ali, tentar comer bem, viver bem, né? Ser uma pessoa tanto fisicamente instruída como mentalmente também, aprender no mínimo inglês, você também precisa ser uma pessoa minimamente instruída na questão de dinheiro. E que sentido? Não estou pedindo você juntar muito dinheiro. Eu sei que no Ceará, além da gente não conseguir juntar dinheiro, nós temos esse problema de gastar, né? Pá, papocar assim, que 10 mil Ó, amanhã. Você pode ver o Pix aqui, tá? é, 0,00. Desculpa, eu entendo muito bem. Mas uma coisa que me ajudou, e eu recomendo muito a qualquer pessoa minimamente instruída na vida, no contexto internacional. Não estou falando só do Ceará, só do cearense. Tô falando minimamente o cara do Texas, o cara no noruego e o cearense, ele precisa ter tudo isso e, além disso, um pouco de dinheiro no bolso. Não estou pedindo para você juntar dinheiro, estou pedindo para você
comprar no mínimo US$ 50 ou € 50 por mês, uma nota, ou então US$ 100 por mês. Foi assim que eu consegui juntar muito dinheiro para eu fugir do Ceará. Então, todo mês, o Manoel sabia, eu tava malhando e tava treinando e tava acompanhando, eu trabalhava e tal, etc. E todo mês que eu fazia era o quê? Comprava uma nota de €100. É 600 tantos, é 600 tantos reais. Eu não tô pedindo pra você comprar uma nota de €100 todo mês, mas assim, tente pelo menos diversificar o seu dinheiro. Baixa aplicativos como a Wise, baixa aplicativos como o Nomad, tenha, sei lá, R$ 20 de Bitcoin, mas assim, tente diversificar o seu dinheiro aos poucos para que você seja uma pessoa poderosa, um indivíduo poderoso, independente de você ser cearense, do Texas ou da Noruega, você ser um cara minimamente saiba falar inglês, instruído de informação, né, do seu corpo também, fisicamente ativo, você tem um pouco mínimo de dinheiro, mas você tem US$ 200, tem R$ 1.000, tem, sei lá, R$ 50 de Bitcoin, mas diversifique o seu dinheiro, porque você podia nascer nos Estados Unidos, no dólar, a melhor moeda, não tem como, você tem que diversificar a sua grana. Se ter pouco dinheiro é difícil, imagina ter muito, porque as pessoas acham que ter. Eu não sou o que tem dinheiro, não. Eu só, na minha vida eu só vi R$ 2.000, o máximo que eu vi na minha conta até o momento. Mas assim, o que eu quero dizer é que, mesmo que você tivesse 10 mil ou 20 mil, às vezes manejar esse dinheiro é muito difícil. Tu acha que tu vai poder receber na tua conta mais de R$ 5.000? Ou tu acha que tu vai poder gastar mais de R$ 5.000 na tua conta? Não é assim que funciona. Vai chegar aquela lá, Polícia Federal lá no dia de manhã. Ei, menino, tu comprou essa guitarra aqui, foi R$ 17.000. E a minha parte. Então, assim, é muito difícil você até manejar o dinheiro. Então, uma frase que eu vi muito foda, e isso é verdade: slow money wins the race, né? Dinheiro devagar, ele ganha a corrida. Então não importa se ele tá juntando R$ 100 ou €100 por mês, mas junta, vai juntando, compra uma nota 50 cents, sei lá, uma nota de 50, tá ligado? Mas tenta se diversificar, porque aí no contexto internacional, se tu pegar você, cearense, que seguiu essas dicas e ser uma pessoa minimamente ativa, em todas isso que a gente falou, você vai estar muito bem no contexto internacional. Ah, o cara na Noruega faz isso, massa também, é normal. Eu faço. Ah, o cara lá tem uma banda, né, que toca ali, ok, eu também comprei aqui o violão, alguma coisa, porque e tal, sabe? Tipo, então, seja minimamente instruído, tanto com o seu corpo como com a sua mente, em todos esses campos, né, que eu falei agora, do financeiro também, do intelectual, você precisa aprender o inglês, e do físico, né, que não só com alimentação, como treinar ali, nem que seja pedalar com a bicicleta ou ir pra academia. Sim. Tu quer complementar alguma coisa? Eu acho que é isso. A gente falou de almoço, Acho que a gente da já pegou merenda. todos os pontos. Acho que a mensagem básica assim, que a gente chegou hoje é na questão de educação. É isso. Educação é a palavra que vai deslanchar qualquer coisa do seu desenvolvimento pessoal, é educação, seja educação física, né? Seja Sim. educação nutricional, seja educação na parte linguística, educação, assim, em todos os termos, você procurar desenvolver, procurar informação de qualidade, procurar se atualizar, procurar boas fontes de educativas, procurar boas fontes de aonde procurar na internet, por exemplo, alguém que fale sobre treino, ou alguém que ensine uma língua, ou alguém que te ensine até mesmo a falar o português certo, né, mano? Que é bem Sim, difícil a gente achar alguém que sim. fale o português É certo, verdade. ou minimamente adequado, assim, para as normas cultas, né? E se desenvolvendo a partir da educação. A educação é o ponto-chave de qualquer coisa na nossa vida. Porque tu falou essa questão do YouTube, isso é muito sério. Eu não tô falando dizendo que, como eu falei até no podcast passado, claro que nossa avó, quando fala, ah, meu filho tem que fazer concurso e etc. Sim, se você fizer um concurso, massa, você vai vir fazer direito, vira delegado, nossa, muito massa, você chegou num cargo público muito bom. Show. Mas também hoje em dia, no século XXI, 2026, com a internet, você não precisa mais só ficar ali tentando estudar. Meses e Para ser um meses, concursado. anos e anos e anos para ser o concursado, ganhar 20, 25, sei lá, juiz lá do STF ganha R$ 40.000, sendo que não dá se tu mora em São Paulo, no Rio de Janeiro. E se tu mora aí em Fortaleza, tu ganha R$ 5.000, também não é nada. Os caras acham que o cara ganha 10 mil é rico pra tu, porque o cara que ganha 20 mil não acha que o de 10 é rico, assim. Então, assim, Assim, eu tenho um amigo, só te cortando, eu tenho um não, amigo pra que falar, pra ele falar. tem dinheiro, se liga. Ele falou para mim a coisa mais certa do mundo. Se você ganha R$ 100, você tem dívidas de R$ 100 e problemas de R$ 100. Se você ganha 1 milhão, você vai ter dívidas e problemas de 1 milhão.
Então, se você ganha 25 mil reais porque você é concursado, você vai ter dívidas e problemas de 25 mil reais. Não importa se você tem um emprego concursado fixo ou se você é um autônomo e está Sim, ganhando também esse dinheiro, você vai ter esses mesmos problemas. sim. Porque Então, são problemas do, intrínsecos com a economia. do mesmo jeito que a gente está aqui no YouTube e tal, você pode aprender também no YouTube, ou fazendo curso online, ou aprendendo inglês, ou trabalhando de, sei lá, tu aprende inglês, trabalha com tradução, ou, sei lá, aprende inglês, aprende, faz um curso de Photoshop na internet mesmo. Pronto, tu começa tu pegou uma ferramenta ali muito boa, ou edição de vídeo, ou então, não sei, sabe? Tanta coisa para se trabalhar online, mas não é só esse caminho. Antes esse era o caminho. Antes era ensino né? Alfabetização fundamental um 2 ensino médio, Enem, aí boa sorte. Uber, Ensino superior, terminou, faz um mestrado, uma pós e uma depois pós vai e para um tal, concurso e público. tal, e tal. É isso aí. Realidade, muita gente vira Uber ou entregador, né? Então, assim, hoje com a internet, se não fosse a internet, pelo amor de Deus, não ia ter nem Uber nem essas coisas. Então, assim, é, E não tem problema nenhum você tá trabalhando de Uber ou entregador. Trabalho é trabalho, trabalho é digno. Tá não, trabalhando para conseguir seu tem dinheiro. que Você não tá roubando, você trabalhar. não tá pedindo, né? Sim, Agora exato. você tem que saber como se desenvolver pessoalmente para você não ficar nessa. O Pronto. problema é você E ficar aí mal eu posso acomodado e também sair dessa situação. eu posso complementar, que ele falou, não só ficar nessa situação, nessa sentido. Eu não estou pedindo para você deixar de trabalhar de Uber. Mas se você for uma pessoa, como a gente está falando aqui, instruída, fisicamente, intelectualmente, você tem um mínimo de inglês ali e um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de dólar, um pouquinho de dinheiro que tu juntou, não sei o que, aos poucos e tal, e tal, e tal, pai, véi, tu pode Pegou o aplicar. dinheirinho, né, que você ganhou, tirou 10% e investiu ali em alguma coisa, né, mano? É, Pegou e comprou ação ca- de alguma coisa. caixinha na do banco é Mínimo, bom, mínimo essas já é coisas bom. até básicas, até, mas o que é que eu tô dizendo? O cara vai ajudando aos poucos, vai se instruindo, vai se desenvolvendo, vai, velho, tu vai pegar teu dinheiro, talvez aplicar para um visto para ir para Portugal, para ir para Irlanda, em vez de tu ser Uber entregador em Fortaleza, tu vai ser Uber lá em Bigman, lá em Londres, do Peak Ou pega Brida. dinheiro, Em vez não de precisa ser assim, ou pega teu dinheiro e compra um curso, mano. Compra um curso para também, você sim, melhorar. sim, Faz sim, uma pós-graduação se você está formado, se você está trabalhando em alguma coisa assim que não é na sua formação, faz uma pós-graduação para você se atualizar naquilo ali. Por exemplo, se você é um sim, nutricionista como eu, você está trabalhando, você precisa se atualizar, faz uma pós-graduação, paga ali R$ 300 todo mês, R$ 400, sim, mas você está sim. investindo em você mesmo. Está Vale a investindo na sua pena, sim, educação, no seu com certeza. autoconhecimento. Até tem gente Como eu também, estou parado, o seu dinheiro não é parado. O seu dinheiro não é parado, ele sim, é um alto tá investimento. sendo investindo, Agora, o exatamente. dinheiro parado e você gastando com coisa supérflua, você Sim. vai para baixo, né? Ladeira É, abaixo, é irmão. supérfluo, não tem como. Mas assim, até eu vejo muita gente também que as pessoas aplicam o visto para fora do Brasil, o cara vira estudante, faz até o mestrado, doutorado e o cara trabalha também, entendeu? O cara começa a ter possibilidade de você ser independente geográfico, e essa é a questão do desenvolvimento pessoal. A partir do momento que você começa a trabalhar na internet, você fica independente geográfico. Isso é muito bom para o seu trabalho. Você trabalha a hora que você quer, dependente do trabalho. E além disso, há outro desenvolvimento que você pode ter é com a questão das moedas. Então, se você consegue hoje em dia você consegue abrir conta na Holanda, que é a Wise, entendeu? Para ganhar pegar em euro, pegar em dólar, uma conta multimoedas, nômade, enfim, várias opções. Então, assim, com isso te dá muito poder também de, cara, como ele falou, fazer uma pós e tal, até no Ceará, mas pode fazer uma pós da Argentina, ou então em Portugal, ou então, sei lá, sabe, em outros locais, aplicar para uma bolsa e Claro, trabalhar também, ao mesmo tempo. uma faculdade em São Paulo, por exemplo, você pega e faz uma pós em outro estado, Exato, só que é AD, exato. precisa estar no outro, É AD, tá isso, tendo aquele conhecimento daquela isso. universidade específica na sua tela do seu celular ou do seu Isso, computador, se liga? exatamente. Então, A internet propicia esse leque de sim, informações que você pode absorver e usar para o seu próprio benefício. Não é sim, só você ficar scrollando o Instagram, o YouTube, ou o TikTok. Você pode exatamente. usar ele ainda para alguma É, coisa útil é na sua vida. difícil ter o brio sentar ali para aprender alguma coisa a estudar, mas eu posso falar, cara, é necessário e você e vale muito a pena. Enfim, prova disso, muitas coisas que eu já fiz, mas o inglês é a maior delas. Eu sentei ali, aprendi esta porra e transformou minha vida. Assim, Porque abriu portas para tu trabalhar o também, meu né, mano? primeiro trabalho foi em O hotel. inglês é Tipo assim, porra, Pois bufo, é, tá pô. ligado? Se Foi não muita soubesse sorte. inglês, teria
tu não soubesse inglês, tu não saberia falar com um gringo que chegasse lá no hotel. Tu Exato, saber isso como um diferencial para tu estar exato, trabalhando e ganhar teu dinheiro. exatamente. Agora, o cara que não tem o inglês, por exemplo, ele já não tem essa possibilidade de trabalhar no ramo de hotelaria, Assim, se liga? ou sair, porque mesmo assim a pessoa vinha para países como assim, sei lá, Portugal, por exemplo, é, é um país cosmopolitano. Tem o cara da Coreia do Sul, o cara, tá ligado, da França, o cara do Japão, muita gente, o cara lá de Seattle tá aqui. Então, tipo, toda essa galera numa roda assim fala inglês, entendeu? E aí, uma coisa, tu tá ali na roda conversando. Mas aí tu pode falar com alguém, alguém gostou do teu trabalho, ou vice-versa, tu troca contato, e-mail com o cara, acabou, tu pegou um network ali em inglês, o cara do nada tu tá lá em Miami conversando com um cara, ninguém sabe. Então, tipo assim, ninguém sabe. Então, você consegue desenvolver como pessoa, tanto físico e mental, que é muito importante para você, como também na sua vida. Como ele falou, você pode aplicar para uma pós ou fazer uma faculdade, alguma coisa, mas hoje com a internet ela te dá mil e uma opções. Te dá mil e uma opções. A internet pode possibilitar você aprender até coisas que você nunca imaginou aprender. Por exemplo, se Sim. você não toca nenhum instrumento, você pode aprender violão do zero com a internet. Né? Você abre assim um site, Cifra Clube da Vida, e aprende violão do zero. Porque ela é Exato, o conhecimento, só basta você saber como é esse conhecimento. exatamente. Mas acho que o mais difícil é as pessoas estão meio que viciadas em ficar scrollando e vendo conteúdo supérfluo só para alimentar o seu cérebro assim com dopamina. Sim, é exato. Não É a questão, pensa nem disso. é difícil ter Pensa que a disciplina, né? vida é isso. Acho que que a vida é tão difícil, né? As coisas assim, o dia a gente é tão É, fodido é, pelo é, governo, é. violência, tudo, que o cara só quer desligar, né? Com Dessa certeza, sim, realidade. sim, Vai sim. pra internet, fica falando TikTok vendo besteira, vendo sei lá o quê. O Toguro falando sabor energético. É isso aí, mano. O cara Muitas cores, não quer bebida pensar também, sim, sim, muita é coisa. muito difícil. O cara quer ver um conteúdo fácil que só dê uma maciada ali naquele cérebro dele, ele descanse aquela hora ali e pronto, e volta para a realidade, é peia toda hora, tem que pagar dívida, tem que fazer sei o quê, tem que Receita Federal te fuder. É É o exato. Banco, é o Banco Master É o Banco falando, Master. é, você sai de carro e chega na esquina, tem um pivete cheirado de cola te assaltando, essa porra aí, mano. E é isso Essa aí, é a o cara realidade. se vê refém da realidade dele e acaba se conformando com isso aí e pensa que a vida é só isso. Pensa que não pode sair disso, sendo que você pode e deve sair disso aí a partir do próprio desenvolvimento, a partir da educação, a partir de procurar e sei lá, mano, você tem uma cabeça, macho, Deus te deu um cérebro. Uma das coisas que você tem mais útil, É verdade. o mais importante é a porra do cérebro. Você não Exato. saber usar, é porque tá meio que defasado, E o enfim. cara nasceu na era da tecnologia. Então, tipo assim, imagina tu. Eu sei que o Ceará é difícil, mas é possível. Você nasceu cearense, você nasceu certificado para vencer esse Ceará. Mas imagina o cara na Idade da Pedra, ou então, sei lá, tipo, sabe? Hoje aqui, tu pode pegar um celular, ter contato com muita gente, então eu sei que é difícil, mas se você tiver um propósito de, olha, eu quero fazer tal coisa, se você consegue, é possível. Até no Ceará é difícil, mas você consegue. Outra coisa, não é cair naquela ilusão de, por exemplo, internet, um influenciador com milhões de seguidores, com dinheiro, não é cair nessa ilusão de que você vai pegar a internet, você vai mudar de vida, Se se comprar um desenvolver ao ponto curso, de ser uma pessoa ultra conhecida, se liga, sim, virar um Whindersson Nunes da vida. Não é isso. Não é isso que você virar um Whindersson Nunes da vida, ser um puta influenciador a partir da internet. É saber usar a internet para você se desenvolver, para você. E quem sabe a partir daí você encontrar um caminho que possa até te dar visibilidade dentro dela, né? Mas a questão não é isso, não é você se iludir essa realidade que tem na internet. Não é. Porque isso não é realidade. Isso aí é a maior mentira que existe, é essa rede de influenciadores que a gente vê. sim. Por exemplo, essa maromba toda assim, que a gente vê, ou esses influenciadores tipo Virgínia, que tem a vida escancarada. Não é isso, cara. É você usar como uma ferramenta para melhorar você mesmo e no final do dia, você, caralho, mano, eu li 20 páginas de um livro.
que eu não lia há 10 anos, quando eu estava no colégio. Parei de ler quando estava no colégio. Hoje eu li 20 páginas do livro. Sabe, isso aí é um Sei. negócio prazeroso para você, se liga, cara. Você termina assim de ler, você, caralho, mano, eu li, que tal? Isso é bom. E daí você vai cultivando esse hábito. Fiz uma atividade física, estava parado. Né? Eu jogava futebol na época do colégio, nunca mais fiz Sim, nada, só verdade, trabalho. verdade. Futebol, correr, fiz alguma coisa. Isso é desenvolvimento. Isso é você procurando melhorar você mesmo, se liga? E acho que é basicamente isso, mano. Não, com certeza, a gente Hoje acho que hoje abordou o tudo. nosso podcast foi girando basicamente nesse desenvolvimento pessoal mesmo, assim, e como você pode pegar essas ferramentas do dia a dia e aplicar em você mesmo. A Sim, educação é primordial para isso. que é o desenvolvimento, exato. Assim como o inglês, com certeza, as redes sociais elas estão aí se mostrando, né? O Trump aí obrigando a todo mundo a ter rede social para entrar nos Estados Unidos. Então a mensagem está dada. Basicamente, todo mundo vai ter que ter uma rede social e saber inglês. Então, assim, você tendo uma rede social, você só mostra o que você quer ser mostrado. Então, o que é que você tem que usar essa ferramenta? Por bem da sua própria imagem. Então, você só vai desenvolver aqui na rede social a sua imagem de uma forma boa. E um dos melhores investimentos que você pode fazer é em si, entendeu? Esse podcast também, né, com o meu chapa Emerson, foi criado para isso, para desenvolvimento pessoal, para a gente crescer e desenvolver como o Ceará. Cada episódio é um episódio melhor, né? E tal, como eu falei no primeiro episódio, a gente vai evoluindo, vai melhorando. Você vai ver, daqui a uns anos esse podcast vai estar. Vai ter seu local próprio. Então, assim. A gente vai se desenvolvendo como cearense, mesmo que você esteja aí acordando 4 horas da manhã, vai pegando o pagar Mucuripe 5 horas da manhã, para estar lá na beira-mar para trabalhar às 6, eu entendo você perfeitamente, pulando de janela para não ser assaltado. E eu sei que a sua única opção é só pegar e ir para o próximo parada de ônibus e pegar o próximo. Eu sei que é a única opção, mas se você tiver um propósito, saber o que está fazendo e com essas dicas que a gente deu, for uma pessoa minimamente instruída, você consegue sair disso, você consegue se proteger e começar a fazer poucas coisas, porque como eu falei, slow money wins the race, né? O dinheiro devagar ele ganha a corrida. Então não é, nossa, eu vou ganhar 10 mil, que eu vou ganhar 15 mil, nossa, eu vou fazer um negócio para ganhar 30 mil, não. É os 1.500 negrada, não Isso tem é segredo. consequência, é consequência. Isso é É, consequência. Você vê não tem segredo. pensando com A galera acha que vai ganhar 35 mil. Não, é o salário mínimo ali todo mês, paga as contas, sobrou, e é isso. Não tem segredo, negrada. Não tem segredo. Mas falei, desculpa. Eu, eu, isso aí mesmo que você falou. falando isso, até lembrei do primo pobre, né? O primo pobre. Ele é massa, eu gosto dele porque ele fala exatamente isso. É o seguinte, não tem segredo, tu quer coisa. Ah, tu vai botar 50, 100 reais na caixinha do banco e é o que tem. Não tem esse negócio de, vixe, vou comprar isso aqui e vender por 30. Não vai, não vai. É mensalmente, trabalhando, vivendo bem, Você não comendo é um Ike bem. Batista da vida. Você não É, é um Ike você não é Batista. um Eike Batista. Então é diariamente, eu sei que e tudo é ansiedade e tal, até posso compartilhar um pouquinho, né? Muito saio do trabalho e lá, trabalhando em hotel há 10 anos, essa porra, já cansei, tipo assim, porra, essa porra inverno, trabalhando, enfim, dá uma ansiedade na pessoa. Então eu falei assim, ó, é o seguinte, não dá mais pra mim, né? Ponto final e pronto, eu vou trocar de emprego, de ramo, porque não dá, não dá, não dá, tipo, já deu. Então, se você tiver um propósito e for uma pessoa minimamente instruída, você consegue sim fazer as coisas que você quer, não tem segredo, é trabalhar. Ninguém nasceu herdeiro, ninguém nasceu rico. É, O Ceará, por enquanto, ainda não é o Texas, por enquanto. como fiz o Chorão, como disse o Chorão, né, mano? Eu nasci pobre, mas não nasci otário, né, É, mano? exato, Dá pra porque ser pobre, mas você você ser nasce. minimamente instruído, ele consegue sair dessa situação, né? Você nasceu cearense, você é fora, então você consegue sim, entendeu? Sair dessa situação. É difícil, mas tem que usar essas coisas ao favor, como ele falou da questão, né, de descascar mais e desembalar menos. Isso é ótimo. Realmente, Ceará tem uma terra rica, esse sol maravilhoso. Aproveita, vai tomar um banho de mar, entendeu? Sei lá, sair, fazer uma atividade, jogar um futevôlei, sei lá. Mas aproveita isso também. Eu sei que é difícil, mas dá para aproveitar e dá sim para sair dessa situação se você investir em você mesmo. Não tem segredo. É investir em você. Verdade. Tu quer falar mais É alguma isso coisa aí, aí para mano. finalizar e tal? Eu só falei segura pio.
Queria agradecer a todos vocês. Se vocês gostaram do podcast, deixa o like. Se não gostou aí, deixa o like, é nóis. Vou deixar aqui o link lá no Smart Adventures para você aprender inglês e a rede social. Aí já tem o Instagram aí e tal. Vou mandar também o Instagram do Emerson. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Cuida!